Uma boa tarde aos irmãos e a paz do Senhor Jesus. Quero estar trazendo aí uma meditação ao nosso coração, né? E estava aqui meditando no livro de Isaías 52, versículo 11, 10, 11, né? E o 12. E me chamou a atenção porque Deus, meu amigo, minha amiga, quando Ele chama o homem, né? E quando se trata de homem, eu estou falando de mulher e de homem, tá? Ser humano. Quando Deus chama a pessoa, quando Ele separa, Ele escolhe, Ele diz, não foste vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Então quando Deus Ele escolhe, Ele separa a pessoa para ser uma propriedade exclusiva dele, Ele chama com propósito. Ele separa com propósito, para que nós venhamos ser esse povo separado, um povo santo. Então, quando se trata de santidade, né, santo, ou seja, separado, há um propósito de Deus nisso. Qual o propósito de Deus? De que Ele seja revelado ao mundo através dos seus escolhidos, daqueles que foram chamados por Ele, para que outras pessoas também se acheguem a Ele. Então Ele confia nesse chamado um talento. Só que para Ele trazer à tona esse talento, a realização daquele propósito, é necessário que nós venhamos se separar. Então isso me chamou a atenção. Por quê? Porque quando Deus chama, Ele nos chama com propósito. Qual o propósito? Santidade, primeiramente. Então ele diz aqui no versículo 10, diz assim, o Senhor desnudou o seu santo braço. Olha só. Deus revelou, ele mostrou o braço forte dele, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Glória a Deus. Então Deus, Ele quer trazer e revelar a salvação dele através de mim, através de você, meu amigo ouvinte, né, minha amiga, você que já foi separado, já foi chamado, já faz parte dessa igreja, né, da igreja de Deus, porque a igreja é um conjunto de pessoas. Se você pegar o dicionário, você vai ver lá que está escrito o quê? O que é igreja? Igreja é um conjunto de pessoas da mesma fé. Então, nós somos igreja, você que me ouve, seja aqui pelo Zap, seja pela rádio, seja pelo Face, ou seja, nós somos igreja, corpo de Cristo, unidade, né? Unidade, não importa se eu sou a mão, se eu sou o pé, se eu sou o ombro, não importa se eu sou o dedo mindinho, eu faço parte de um corpo, e esse corpo, Deus nos ordena que venha se santificados, que sejamos purificados, venhamos nos purificar, nos separar. Versículo 11 me chamou a atenção, que ele diz assim, ele revelou o braço forte dele com um intuito. Olha o versículo 11 qual é. Retirai-vos, Deus dá ordem, retirai-vos, ou seja, sair, né? Então ele repete, de retirai-vos, retirar, ou seja, uma afirmação. Uma afirmação, quando há uma repetição, ele está afirmando, reafirmando. Então, de retirai-vos, retirai-vos. Sai de lá. Da onde? Do Egito. Tem pessoas que foram chamadas do mundo e continuam com as obras do mundo. Continua vivendo como se estivesse no mundo. Ou seja, nós fomos chamados à santidade, fomos chamados para se purificar. E tem coisas, meu amigo, minha amiga, que é você que decide, tem coisas que Deus deixa você decidir. Né? Ou seja, o pecado está sempre batendo na porta, ele tenazmente nos assedia, mas somos nós que decidimos se vamos errar ou não, ou seja, isso é chamado de livre-arbítrio. Então Deus chamou, separou, revelou um braço forte dele, né? Ou seja, mas com o intuito de quê? De que o povo saísse do meio do pecado, do meio do erro, do meio do mundo, né? Mundo que eu falo não é daqui da terra, porque daqui da terra a gente só vai sair quando ele vier. Né? Ou fomos arrebatados, ou viemos a dormir no Senhor. Mas
Enquanto estivermos aqui, nós estamos no mundo. Então, se trata do mundo, se trata do pecado, se trata da convivência do mal, do convivência, o modo que você caminha, o modo que você se procede, o modo que você, as coisas que você se envolve enquanto está aqui na terra. Então diz assim, retirai-vos, retirai-vos, sai de lá. Ou seja, é uma ordem. Não toqueis coisa imunda. Tá vendo? Ou seja, o que você tem feito na sua vida espiritual? Você tem teu livre-arbítrio, Deus não impede ninguém, Deus não pega ninguém pela mão, diz você não vai pecar. Ele deixa a escolha para você, ele te dá o caminho. Como ele falou para o povo de Israel, eis que põe diante de vós dois caminhos, o bênção e a maldição, a vida e a morte. Quem escolhe? Você. Você tem o seu livre-arbítrio. Então, quando eu quero Deus, quando eu tenho no meu coração o reconhecimento pelo aquilo que Ele fez por mim, ou seja, versículo 10, Ele desnudou, Ele mostrou o seu braço forte, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a condição de salvo hoje, né? Por intermédio da morte do seu Filho Jesus, ou seja, Ele pagou o preço do nosso pecado. E há pessoas que, mesmo estando nesse privilégio, nesse favor de Deus, na graça de Deus, ainda continuam vivendo como se estivesse no mundo, embora conheça Deus, embora cantem, embora preguem, e por aí vai. Porém, ele diz, retirai-vos, retirai-vos, sai de lá, não toquei coisa imunda. Então veja o modo que você tem se procedido, meu amigo, minha amiga. Nós temos que se policiar nós mesmos, nós não podemos viver em função do irmão A ou B. Essa função é nossa. A única exclusiva pessoa que eu posso estar no controle é a minha mesmo, né? Eu não tenho controle sobre a vida do irmão, mas eu tenho sobre a minha. Então, se o irmão não quer, eu quero. É eu que tenho que me santificar. A ordem é para mim. Você que foi chamado, ninguém pode se salvar por você. E você também não pode salvar ninguém por si mesmo. Nós somos salvos pelo aquilo que somos perante Deus, pelo que Jesus fez e pelo aquilo que eu faço, né? Tiago falou, a fé sem obra é morta, então o modo que você também procede. Então ele diz aqui, retirai-vos, retirai-vos, sai de lá, não toqueis coisa imunda. Observa aí a atenção de Deus, né? A intenção de Deus em falar com o povo, olha, não toque, não toque, eu já dei a salvação, porém não toque, não volta para lá. Há pessoas que regridem. O apóstolo Pedro, ele fala, né? O cão voltou a comer seu vômito, a porca lavada voltou ao lamaçal. Então a gente tem que ter aí o senso, o entendimento, para que fomos chamados. Nós fomos chamados à santidade, fomos chamados à pureza, fomos chamados ao aperfeiçoamento. Então ele diz aqui, sai do meio dela, purificai-vos, olha aí, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, você que carrega o nome de igreja, você que carrega o nome de Deus sobre a sua vida, nós temos que ser santificados, purificar, nós lutarmos para buscarmos esse aperfeiçoamento. Por quê? Para que o nome de Deus não seja envergonhado, o nome de Deus seja glorificado, seja enaltecido. Então ele diz aqui no versículo 2 assim, portanto, não saireis apressadamente, ou seja, não se preocupa com nada, né? Se preocupa com nada. Tem pessoas que elas querem fazer além daquilo que elas têm capacidade para fazer. Não, faz só o que tem que se fazer. O que é que você tem que fazer? Se santificar, se preparar como igreja de Deus. Não dá permissão que o pecado venha envergonhar Deus na sua vida, né? Então diz assim, portanto não saireis apressado, não fica com medo do faraó, não fica com medo dos seus exércitos, não sai correndo não. Tem pessoas que têm medo do diabo, têm medo disso, medo daquilo outro, medo da morte, medo de tanta coisa. Não fique com medo disso não. Santifica a tua vida, né? Hoje tem muitas pessoas preocupadas. É tanta doutrina aparecendo, falsas doutrinas, tentando invalidar a palavra de Deus, tentando invalidar a igreja, trazendo transtorno na mente das pessoas. Porém, a preocupação do Espírito Santo é que você se santifique, que você se guarde, que você preserve a tua vida para com Deus. No básico, né? No básico da vida cristã. Então ele diz assim, portanto não saireis apressado, não fica com medo de nada não. Deus é que te guarda. Uma vez que você está sendo santificado, está se purificando, não está tocando coisa imunda, não se preocupe com nada, meu irmão. Não vá por base de sentimento, não estou sentindo, não estou vendo.
Eu não vivo por base disso, eu vivo pela fé. Eu não sou Tomé, né, que tem que ver para crer. Eu também não sou voltado à emoção, lado emotivo. Se eu não sentir é porque Deus não está comigo, está amarrado isso. Eu vivo pela fé. Não vejo, mas eu creio. Amém? Eu não vejo Deus, mas eu creio nele. Eu não estou sentindo, mas eu sei que ele está aqui. Amém? Então isso se chama fé. Fé é certeza, convicção. Então a minha preocupação é em me guardar na fé, apoiada pela palavra de Deus. E a palavra diz que eu tenho que me santificar, me purificar, fugir das coisas imundas. Para quê? Aí ele diz, quanto a isso, está fazendo isso, versículo 12, não tenha medo. Não tenha medo, não saia apressado, correndo, desesperado, não. Não tem medo do diabo, não tem medo da morte, não tem medo de nada disso, não. Pelo contrário, confia. Aí diz, portanto, não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Veja o que ele diz aqui agora. Porque o Senhor irá adiante de vós. Glória a Deus. Veja você que Deus, ele protege aqueles que estão se santificando, aqueles que não estão tocando coisa imunda. Às vezes a pessoa fala, por que o mal chegou na minha vida? Porque você deu brecha. Por que o mal chegou? Veja se você está vivendo como se tem que viver. Se você tem se procedido como Deus manda que você venha se proceder. Deus não está preocupado com se você está cantando ou não. Deus está preocupado com a tua vida, o que você faz no seu cotidiano, como que você é na sua casa, como você se porta diante da palavra dele. É essa a preocupação de Deus. Por isso ele diz, retirai-vos, retirai-vos, sai de lá e não toquei coisa imunda. Sai do meio dela, purificai-vos. Vós que levas o utensílio do Senhor, você que tem o nome de Deus, se santifica, se purifica. Por quê? Para que você não viva com medo, angustiado, oprimido, né? Foi o que ele quis dizer aqui no versículo 12. Então ele diz aqui, continua no versículo 12, porque o Senhor irá diante de vós. Olha só, Deus é que vai à tua frente. Se você está fazendo o que ele manda, ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele vai à sua frente para guerrear a tua guerra. Aleluia. Ele diz assim, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então você vê que nem pela frente e nem por trás o mal vai te tocar. Deus, meu amigo, minha amiga, é que vai te guardar. Porém, o nosso Deus é um Deus santo. Isaías 59, se me falha a memória, né? Vou até conferir aqui. Isaías 59, e é isso mesmo. No versículo de número 2, se não me falha a memória, diz assim, mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Então vê aí. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então vê que o mal, ele chega por causa do pecado. Às vezes é a doença, às vezes é o problema na família, às vezes é um problema financeiro, e muitas das vezes até a vida espiritual da pessoa que está morta. Por quê? Por causa que ela está tocando, ou seja, ela está tocando no que é imundo. E embora o nosso Deus seja um Deus santo, então Deus nos chama e manda que nós venhamos largar de mão. E não ter medo do diabo, não ter medo do problema, não ter medo da dificuldade. Por quê? Porque ele vai à nossa frente, ele vai à nossa retaguarda. Então pense nisso, meu amigo, minha amiga. Não viva com medo, não viva apavorado. Se você está fazendo o que é certo, então pode ter a certeza que você está garantido por Deus. E nem o inferno e nem ninguém vai tocar naquilo que é seu. Pode ter certeza disso. Eu posso afirmar isso. Eu posso afirmar isso. Então, se você está fazendo o que é certo, Deus, meu amigo, minha amiga, ele tem o encargo, a função de ser o teu auxiliar na tua vitória, de auxiliar você na vitória. Amém? Guarde isso no seu coração. Fuja do pecado, fuja do engano, santifica a tua vida, porque com certeza Deus irá se revelar. O braço dele, desnudo, forte, estará se revelando para você, diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades. E eu não estou dizendo para você que você não vai enfrentar problema. Estou dizendo para você que Deus será o teu ajudador, que Deus, meu amigo, minha amiga, será o teu braço forte. Você, meu amigo, foi escolhido para vencer. Tome posse da vitória.
em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e um forte abraço. Desse amigo que vos fala, pastor Sérgio Pereira. Até mais.